Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho Dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 10. Capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos nos itens 19 a 21. Instruções dos Espíritos. É permitido repreender os outros? Notar as imperfeições de outrem? Divulgar o mal de alguém? No item 19. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não, como a maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Então, ninguém sendo perfeito tem o direito de repreender o seu próximo? Se ninguém é perfeito, como é que você vai repreender o seu próximo? Então, não é bem assim. Ocorre que há várias maneiras de se denotar os erros do próximo. Se o fazemos com o sincero propósito de contribuir para o seu progresso e agimos com moderação, é perfeitamente correta a nossa atitude. E além disso, um dever que nos compete cumprir. Nossos atos são julgados levando-se em conta a nossa intenção. Se ao repreender o próximo, guardamos o propósito de denegrir a sua imagem, é claro que a nossa atitude é censurável. Então, como diz a resposta do item 19, mesmo imbuídos de boa intenção e moderação, que outro fator devemos levar em conta ao censurar o procedimento do próximo? Devemos primeiramente verificar se não adotamos o mesmo procedimento que reprovamos. Senão, onde encontramos a força moral necessária para repreendê-lo? Devemos tomar para nós os conselhos que dermos aos outros. Em termos de bons procedimentos, ninguém pode exigir de outrem aquilo que não pratica. No item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Então, notamos o defeito de alguém, mas nenhum proveito faz. Mas também não vamos contar para ninguém. Será que é certo isso? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora, mesmo o inconveniente, ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando estendemos sobre o mal um véu para que o público não o veja. Aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Novamente, São Luís, Paris, 1860. Será repreensível notar-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que, mesmo assim, não sejam divulgados? Dependendo da intenção com que repreendemos. Evidentemente que se elas existem, nada nos impede de notá-las. E até aí não há
mal algum da nossa parte. O que será repreensível é o intuito maldoso de divulgá-las, visando ao rebaixamento do próximo. Com relação às faltas do próximo, recomenda-nos o Evangelho que a levemos em conta tão somente para nos servir de referência quando da análise dos nossos próprios erros, a fim de corrigir-nos, nunca, porém, com o fito de denegrir. Existe algum inconveniente em tudo enxergar somente a manifestação do bem? Sim, porque semelhante ilusão prejudicaria o progresso e nos impediria de aproveitar as lições que o mal traz. O uso correto da razão faculta que Deus nos concede indicar-nos o certo e o errado, o bem e o mal. Na resposta do item 20, que proveito devemos tirar para nós das imperfeições alheias? Elas nos alertam para o dever de nos autoavaliarmos a fim de verificar o que temos de corrigir antes de censurar os outros, sobretudo porque cada um tem o direito de agir como melhor lhe apraz. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. Isto é Emmanuel, no livro Estude e Viva, lá no item 22 desse livro. Ainda na resposta do item 21, compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa nas horas de desacerto, mas observar a coerência para que os diques de tolerância não se esbarrondem, corroídos pela displicência sistemática patrocinada à desordem. Também Emmanuel e André Luiz, lá no mesmo livro, Estude e Vida, e também no livro Opinião Espírita. No item 21, haverá casos em que convenha se desvende o mal de alguém? É muito delicada essa questão e, para resolvê-la, necessário se faz tornar apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiro, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira para construir um dever. Pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, que outra maneira existe de repreender o erro do próximo sem alardear? Podemos demonstrar também a nossa reprovação ante as imperfeições do próximo e alertá-lo para isso, através do bom exemplo que passamos dar com o nosso proceder. Enquanto a censura, bem intencionada, consegue esclarecer e orientar, o bom exemplo convence. Encerramos aqui o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe.